tom mais baixo, vamos cantar. Eu amo, porque Ele primeiro me amou. Eu amo, eu amo, porque Ele primeiro irmãos, no nome precioso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? É bom estarmos outra vez na casa do Senhor, desde as 18h30, né? Estamos cantando, adorando ao Senhor, e eu creio que Deus está recebendo a nossa adoração, né? Vamos abrir a Bíblia no livro de Reis, né? Livro de Reis. Temos o primeiro livro, o segundo livro. Deus abençoe a todos os irmãos presentes e também os irmãos que estão através da internet. Agradecemos de coração, né? Em especial o nosso pastor Edmilson, a irmã Iraci, a irmã Queriele, irmão Carlos Alexandre. Eles estão hoje lá no Jacaré Valente, no Mato Grosso. Daqui a pouquinho o nosso pastor estará ministrando o culto de Santa Ceia aos irmãos ali, né? E nós estamos aqui, vamos dizer, na retaguarda, né? Amém? Estamos aqui fazendo de tudo para a bandeira do Evangelho permaneça hasteada, né? Estamos fazendo de tudo para dar seguimento aí o desejo do nosso pastor, segundo a vontade de Deus, né? Graças a Deus. Estamos iniciando mais uma semana. Amanhã, segunda-feira, estaremos aqui para culto de oração, quarta-feira. E assim até Jesus voltar, né? Até Jesus voltar. Livro de 2 Reis, nós vamos ver aqui a história de Geazi, é atacado da lepra. Capítulo 4, capítulo 5, versículo 20. Você pode permanecer sentado mesmo, né? Continuaremos orando pelo nosso pastor. Amanhã, se Deus permitir, ele estará regressando, né? De volta. Vamos ler então? Todos encontraram aí? Então leiamos. Então Geazi, moço de Eliseu, homem de Deus, disse: eis que meu senhor impediu a este Ciro, Naamã, que da sua mão se desse alguma coisa do que trazia. Você conhece a história, antes, né? Aqui no capítulo 4, voltando um pouquinho, Eliseu aumenta o azeite da viúva. Depois nós temos a sunamita e o seu filho, a história, a morte que havia na panela é tirada, e os pães, 20 pães satisfazem 100 homens. E agora no capítulo 5, Naamã é curado da lepra. Naamã é curado da lepra, e em seguida aí nós temos aí Geazi, é o servo, né, de Eliseu, um moço de Eliseu, que era também um homem de Deus, né? Então nós vamos dessa história aqui.
Então Geazi, moço de Eliseu, homem de Deus, disse: eis que o meu senhor impediu a este Ciro, Naamã, que da sua mão se desse alguma coisa do que trazia o Senhor, que eu hei de correr atrás dele e tomar dele alguma coisa. E foi Geazi em alcance de Naamã. E Naamã, vendo que corria atrás deles, saltou do carro e ia encontrá-lo e disse-lhe: vai tudo bem? E ele disse: tudo vai bem, meu senhor. Tudo vai bem, meu senhor me mandou dizer: eis que agora mesmo vieram a mim 2 jovens dos filhos dos profetas da montanha de Efraim. Dá-lhes, pois, 1 talento de prata e 2 mudas de vestes. E disse Naamã: se é servido tomar 2 talentos. E instou com ele e amarrou 2 talentos de prata e 2 sacos com 2 mudas de vestes, e pô-las sobre 2 dos seus moços, os quais os levaram diante dele. E chegando a ele à altura, tomou-os das suas mãos e os depositou na casa e despediu aqueles homens e foram-se. Então ele entrou e pôs-lhe diante de seu senhor e disse-lhe Eliseu, de onde vem Geazi? Aí você volta a lembrar da escola. Não tem como esconder dos olhos do Senhor. Deus está vendo tudo. Todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Agora, o homem de Deus, tentado, por tantas tentações. Mas o profeta Eliseu: de onde vem Geazi? E disse: o teu servo não foi nem uma nem outra parte. Que coisa, hein? Homem de Deus dessa circunstância, faltando com a verdade. Aí você vê a advertência, o clamor do Espírito Santo, sobre o profeta Eliseu, tratando com o seu servo. Porém ele disse: porventura não foi comigo meu coração, quando aquele homem voltou de sobre o seu carro a encontrar-te? Era isso ocasião para tomares prata e para tomares vestes, e olivais, e vinhas, e ovelhas, e bois, e servas? Portanto, a lepra de Naamã, oh Deus, se pegará a ti e a tua semente para sempre. Aí você vê, ministério de profeta, ministério de profeta, ministério de pastor, ministério de homem de Deus, Mas é o seu servo, por não saber, não discernir, não valorizar. Muitos, ao invés de receber bênção, recebem maldição. Nunca devemos deixar de observar essas coisas. Ficar comum andar com o homem de Deus, andar com o servo do Senhor. Portanto, a lepra de Naamã se pegará a ti, e a tua semente para sempre. E então saiu de diante dele. Você vê a aproximação de Naamã. Ele alcançou cura, da sua lepra. E a mesma aproximação, a reação, vamos dizer assim, do servo, aproveitando a ocasião da circunstância. Ele saiu diante dele leproso, branco
de manhã nós ouvimos aí que lepra fala de pecado, né? Fechemos nossos olhos mais uma vez e vamos falar com Deus. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, por esse tempo maravilhoso. Obrigado, Senhor, por o Senhor ainda poder falar comigo. Obrigado, Senhor, por o Senhor estar ocupando conosco. Senhor Jesus, é tão bom estar, ó Pai, sendo despertado pelo Senhor, sensíveis à Tua voz. Esta mesma Bíblia, que é salvação, ela será juízo para aqueles que desprezaram, estão desprezando as mesmas águas que salvaram aquele povo. Foi as mesmas águas que afogaram aqueles soldados. Ó Jesus, nos instrui, Senhor. Nós queremos sair daqui abençoados por Ti, Senhor. Nos dê temor, reverência, nos dê, Senhor, espiritualidade. Ó Deus, nos prepara, Senhor. Não deixa nos aproximar de qualquer jeito, mas que nós possamos ser espirituais. É o que nós pedimos, Senhor. Nos ajuda em nossa caminhada, no nosso dia a dia. Podemos encontrar nessa situação. Não nos deixa mentir. Não nos deixa, Senhor, faltar com a verdade. É certo que realmente é nós que pecamos. É nós que realmente erramos o nosso alvo. Mas, Senhor, se porventura nós falharmos, nos dê a oportunidade para acertar, Senhor. Não queremos ficar nesta condição separados do Senhor. É o que nós pedimos com toda sinceridade, com todo temor. Nós queremos ter boas qualidades. Queremos realmente ter boas qualidades, mas também, ó Deus, nos dê também sinceridade para com a Tua palavra. É o que nós pedimos, ó Deus, em Teu nome. Amém e amém, Senhor. Glória a Deus. Vamos ouvir este hino. Graças a Deus. Ao constatar que apesar de tão grandioso, bem ao meu lado tu estás. Tua graça hoje me alcançou, teu amor é um mistério, sei. De joelhos eu te adorarei. Tua graça hoje me alcançou.
paciente mestre, meu Deus, meu Rei, és o autor de toda a bênção que eu ganhei, que posso dar-te. E o que dizer? Não tenho nada pra ofertar-te, mas meu louvor eu erguerei. Tua graça hoje me alcançou, teu amor é um mistério, sei, de joelhos eu te adorarei, pois tua graça hoje me alcançou. Profunda, imensa, tão forte, intensa e bem maior que tudo, enfim. Tua graça hoje me alcançou, teu amor é um mistério, sei, de joelhos eu te adorarei, pois tua graça hoje me alcançou, pois tua graça hoje me alcançou. Deus abençoe, irmão Marcos, continue abençoando. Prepara outro louvor aí, né? Daqui a pouquinho o irmão cantar para nós. Foi tão bom o senhor me ajudar de manhã, né? Muito bom. Nós acabamos de ler no livro de 2 Reis, né? Vamos continuar dentro desse livro aí. Eu estou com uma mensagem aqui. O profeta Eliseu. O profeta Eliseu. O profeta Eliseu. Quem foi o sucessor do profeta Elias? Eliseu, né? O que Eliseu pediu ao Senhor? Vamos falar juntos? O que Eliseu pediu a Deus? Porção dobrada do quê? Do Espírito, né? Do sentimento, do clima, do testemunho que havia em Elias. E ele pediu, né? E ele recebeu. Dura coisa é pedir, né? Pedir esta porção dobrada. Às vezes nós não somos realmente sinceros com aquilo que nós pedimos, né? Eu sei de uma coisa, que se você for sincero em suas orações e pedir, Deus te dá. Ele concede, né? Segundo o desejo do seu coração. Se você deseja ter um homem, uma esposa, um esposo cheio do Espírito Santo, Ele vai te dar. Pode pedir a Deus, né? Ele vai batizar, vai encher com o Espírito Santo. Nesta mensagem, no parágrafo 6, o irmão Brana diz assim: que o Senhor adicione as suas bênçãos à sua palavra, à leitura de sua palavra. No texto, hoje à noite, trata de um personagem do Antigo Testamento, que é o profeta Eliseu. E no tempo que foi a nossa leitura, foi uma hora de muitas trevas em Israel. Foi um tempo em que eles tinham um grande rei, o rei Acabe. O rei Acabe, bem nas eras negras, eu diria, de Israel.
passaram por um processo de formalismo, exatamente como a igreja cristã passou. E eu acredito que o tempo mais negro de Israel foi quando o rei Acabe estava reinando. E Acabe então se casou com Jezabel. E trouxe o quê? Idolatria para dentro da igreja judaica. Ela trouxe para dentro seus deuses pagãos. E isso foi duplicado entre os gentios durante as eras negras, quando a igreja se casou com os pagãos mais uma vez, e trouxe a idolatria para dentro da igreja também. E Acabe, durante o tempo do nosso texto, tinha acabado de morrer, e Jezabel, como vocês sabem, por meio de Jeú, tinha sido jogada pela janela por alguns eunucos, e Elias tinha profetizado que os cachorros lamberiam o sangue dela, do mesmo jeito que tinha feito ao homem justo que ela tinha tirado a vida. Nabote, por roubar as vinhas que pertenciam a ele. E os cães comeram praticamente todo o corpo de Jezabel. E aquela linda rainha, mas de um coração perverso, somente as palmas das suas mãos e assim por diante foram deixados nas ruas, onde os cães a comeram. Somente as suas mãos foram deixadas nas ruas, onde os cães a comeram. Então Jorão reinou no lugar de Acabe, e ele era filho de Acabe. E ele não era tão perverso quanto seu pai. E o pai dele era um tipo de crente fronteiriço. Esse tipo de crente, né, nominal, sempre da fronteira. Nós temos muitos deste ainda hoje, né? Muitos misturados da sociedade. Nós temos muitos desses ainda hoje, fica ali na fronteira. Para onde o vento soprar, eles vão com ele. Mas o Jorão, apesar de ter lançado fora os ídolos de Baal, ele continuou cometendo pecados que não deveria cometer. Ele ainda continuou cometendo pecados que não deveria cometer. E o rei de Moabe talvez tivesse um pouco de medo do seu pai, porque Acabe tinha um poderoso exército e Israel se manteve bem unido durante o período de seu reinado. Por isso ele enviou milhares de ovelhas, porque o rei de Moabe era um criador de ovelhas. E ele enviou estas ovelhas meio que para manter a paz entre as duas nações. Mas então, talvez depois que o seu filho passou a reinar em seu lugar, bem, talvez ele desejou ir lá e pegá-las de volta, pois ele sabia que o filho não era o guerreiro que o seu pai tinha sido. E assim, durante esse período, havia sobre a Judéia Josafá. E o rei e Josafá era um homem justo. Você vai ver a continuidade, né? Josafá era um homem justo, temente a Deus. E agora este Jorão, depois de descobrir que o rei Moabe ia declarar guerra contra ele, ora, ele foi até Judá e perguntou para Josafá se ele uniria a ele para ir guerrear contra este rei de Moabe. Agora, aqui tem um ponto que eu gostaria de dar ênfase por alguns instantes, que se refere a crentes se misturando com incrédulos. Você vê que está na mesma
sintonia, na mesma continuação do que Deus nos deu, né? Não se pode ter comunhão, não se pode ter comunhão luz e trevas, né? Você não pode servir a Deus e ao mundo, né? Não tem como servir a dois senhores. Precisamos, né, de posicionamento, né? Atitudes, posicionamento, decisão, tempo de decisão. Escolhei a quem sirvais. Está entre nós, bênção ou maldição, né? Então o irmão Brana continua dizendo: ele foi até Judá e perguntou para Josafá se ele se uniria a ele para ir guerrear contra este rei Moabe. Agora, aqui tem um ponto que eu gostaria de dar ênfase por alguns instantes, que se refere a crentes misturados com incrédulos. Ora, isso não dá certo. Você tem experiência, né? Dá certo. Você consegue? Consegue me dar algum resultado de algum acontecimento? Não tem como, né? Não mistura. Por mais que você tenta, bem intencionado, né? Se você estiver forte, se nós estivermos realmente imunizados, cheios de Deus, revestidos de toda a armadura de Deus, se você teve realmente uma experiência com Deus, você pode ir a qualquer lugar que o Espírito Santo te mandar a ir. Você pode ir a qualquer lugar. Nós devemos sempre andar com pessoas do mesmo calibre de fé que o nosso. Não é assim que nós aprendemos? Igreja, mesmo calibre de fé. Ou então uma pessoa que tem uma experiência com Deus mais elevada. Mas se você ainda não alcançou, não tenha companheirismo com pessoas que ainda não teve essa experiência com Deus, né? Ele vai te arrastar, vai paralisar a sua fé, vai paralisar a nossa fé. Os argumentos, as razões, o que vai colocar diante de nós, ou você vai provocar sede, ou vai ser levado por aquele sentimento, né, perverso. Crentes misturados com incrédulos, ora, isso não dá certo. Deus não se agrada disso. Deus diz: saia do meio dos incrédulos. Você não pode colocar juntos o dia e a noite. Você não pode associar crença e incredulidade juntas. São duas coisas totalmente diferentes, né? Crença e incredulidade juntas. E quando você encontra incredulidade, ela vem acompanhada de quê? De ódio. E quando ela é acompanhada de ódio, isso vai acompanhar mais coisas, raiz de amargura. Mas se você encontra fé, ela vem acompanhada de amor. Aleluia. Fé produz amor, porque o amor gera fé. Amém? O amor gera fé, e sem fé, ora, você não pode ter amor. Glória a Deus. Sem fé não se pode ter amor. Então este crente Josafá, querendo ser respeitoso com alguém que tinha um grande reino, e provavelmente devido ao prestígio que este jovem rei tinha nos dias dele, né? Ele, antes de considerar a Deus, antes de falar com Deus, antes de consultar a Deus,
antes de analisar se realmente há vontade perfeita nesse assunto, perguntar para Deus se ele deveria fazer isso ou não, ele uniu forças para fazer guerra contra o inimigo e não deu conta que estava se juntando com o mesmo, com um inimigo tão cruel, até pior do que os moabitas seria. E eu penso que nós fizemos as mesmas coisas, estamos fazendo as mesmas coisas nesta última guerra mundial. Eu gostaria que tivéssemos tempo nesta noite, para ficarmos nistos, mas nós não temos. Isto é quando nós unimos com a Rússia e fizemos uma aliança com a Rússia. Como podem dois andarem juntos se não estiverem de acordo? Ô irmão, nessa reta final, por que Deus está nos dando essas mensagens? É tempo de decisão, né? Tempo de decisão. Como podem dois andarem juntos se não estiverem de acordo? Nós recusamos a cruz e recebemos uma cruz dupla. Por isso, e agora o mesmo material que nós enviamos para eles, eles estão aparentemente preparando para explodi-los de volta em nós. Meu Deus. Bem, é desse jeito. É desse jeito que o mundo está caminhando, mas um dia destes, o Rei da Justiça virá, glória a Deus, e não haverá mais peleja, não haverá mais guerra, não haverá mais tristeza. Você crê nisso? A sua alma anela isso? Você está clamando por isso? O milênio, nós estamos para adentrar nesse milênio glorioso que nós anelamos tanto. Tudo acabará, glória a Deus, até que venha aquela pedra cortada da montanha que Daniel viu. Os reinos deste mundo ainda são controlados por Satanás. Oh meu Deus, quem está dominando? Quem está controlando as nações? Quem está no comando? Satanás disse que aqueles eram seus reinos. Jesus admitiu que era. Ele prometeu dá-los a Jesus. Não foi a tentação, não foi o diálogo que Satanás teve com Jesus lá? E se ele o adorasse? Mas Jesus, irmão, não fez acordo. Ele não fez aliança, ele não se rendeu. Por isso nós precisamos sempre ter Deus, ter discernimento em tudo que nós formos fazer e saber se é a vontade perfeita de Deus, se Deus está nesse assunto, para você não fazer aliança com Satanás, com o inimigo das nossas almas, em todos os aspectos. E Jesus sabia que ele os herdaria de qualquer maneira. Então ele disse: para trás de mim, Satanás. Oh Deus, está escrito: adorarás somente ao Senhor Deus, somente a Ele servirás. Agora, durante este tempo, este homem excelente, porque ele tinha olhado e visto de um lado brilhante lá, antes de considerar a Deus, ele se uniu a este incrédulo. Oh Deus, e eu não tenho tempo para me demorar nisto hoje à noite. O coração de muitos bons cristãos tem feito a mesma coisa. Quando eles construíram uma nova igreja, quando eles construíram na comunidade, que superou um pouco a velha igreja da região que costumava ir. E talvez você pensou que uma classe social um pouco melhor ia lá.
e deixou aquela velha e antiquada igreja que uma vez você pertenceu e se uniu com essa. Você entra no mesmo problema que Josafá entrou. De qualquer forma, eles se uniram com suas forças. E observe, quando um crente perde o contato com seu Criador, oh meu Deus, perdeu o contato, perde o contato, perdeu a sintonia, perdeu o foco, perdeu o objetivo. Teste os motivos e os objetivos. Não é todas as portas que abre que é Deus que está abrindo. Porta de emprego, não é tudo que aparece na nossa frente que é sinal que é Deus que está enviando, não. Eles marcharam por 7 dias e saíram para o deserto, levando com eles o rei de Edom para encontrar essa grande companhia dos moabitas ali. E eles saíram com tal pressa que nem sequer consultaram a Deus. E quando se deram por conta, já tinha se passado 7 dias. 7 dias. 7 dias sem a presença de Deus. 7 dias. E seus suprimentos de água tinham esgotado. Não tinha mais água para beber. E lá estava eles com um gado, com os seus animais. Seu suprimento de água tinha acabado e parecia que este era o fim para eles. Agora, isso é o que nós fazemos muitas vezes. Fazemos birra. Eu quero ir aqui. É aqui, eu quero ficar aqui. Às vezes nós fazemos birra em algum ponto e não consideramos a Deus. Não oramos sobre este assunto. Você já consultou a Deus? Eu vou orar. Você me dá um tempo neste assunto? Eu vou consultar o meu Deus. Eu vou falar com Deus. Eu vou ver se Deus está nisso. Olha, uma coisa que um cristão faz é observar os sinais. Uma coisa que nós devemos observar é os sinais. E vamos observar e pautar tudo sobre a palavra de Deus. Vamos consultar o Urim e o Tumim. Deus tem que falar conosco. Você dobra os seus joelhos e ora e fala com Deus: Senhor, neste negócio, se for a tua vontade, que o Senhor possa me animar. Se o Senhor estiver nisso, me dê um sinal. Ah, irmão, se nós formos sinceros, você vai ver o sinal de Deus e a aprovação de Deus. Se o seu coração fechar, você orou, você consultou a Deus. Nós não somos aventureiros. Não estamos tentando, não, vou ver se vai dar certo. Não, irmão, não vou pegar esse atalho. Não podemos. Não podemos. Não podemos perder tempo. Não podemos sair da vontade perfeita de Deus. Precisamos estar descobrindo qual é a boa e perfeita vontade de Deus. São duas vontades: a vontade perfeita de Deus e a vontade permissiva. Às vezes, com as nossas birras, com as nossas insistências, Deus permite. Deus permite. E pagamos um preço, mesmo assim. Tem a soberania de Deus, tem os acertos, tem a graça, tem a misericórdia, tem o ministério de advogado ao nosso favor. Mas vamos procurar estar na perfeita vontade de Deus, no programa de Deus. Para isso Deus te deu, sabe o que? Profeta. Para isso Deus nos deu o que? Galardão de profeta. Para isso você tem tudo em suas mãos para você não errar. O mapa está nas tuas mãos. Você já consultou o mapa? Você já observou aí nessa rota dessa caminhada? Se você não saiu,
Vamos fazer um inventário. Aonde foi que eu errei? Aonde foi que eu deixei Jesus? Até tal lugar Jesus estava comigo, a presença de Deus era notória. Mas aonde foi? Não, eu vou voltar um pouquinho mais. Será que foi ali daquele atalho? Será que foi ali? Não, eu vou voltar um pouquinho. Aqui ainda tinha aprovação de Deus. Mas deixa eu voltar mais um pouquinho. Vamos consultar o GPS. Vamos consultar, ver se nós não saímos da rota. E aí quando você entende, irmão, a pior coisa, irmãos, a pior coisa é você estar com aquele sentimento de perca, de perder prejuízos. E muito mais se encontrar perdido. Quanto mais você anda, mais perdido você fica. Quanto mais você tenta ir sozinho, mais longe nós ficamos separados de Deus, destituídos de Deus. Por isso nós precisamos dele 24 horas por dia. Eu preciso hoje, amanhã eu preciso dele mais ainda. Ele me ajudou hoje, amanhã eu preciso dele. Eu preciso das mãos do Senhor, eu preciso da ajuda, do auxílio. Eu preciso da sabedoria de Deus. Quando nós pensamos que sabemos alguma coisa, é aí que nós não sabemos nada. Quando nós pensamos que podemos andar sozinhos, de repente nós tropeçamos e caímos, machucamos. Mas o nosso clamor é esse: Senhor, segura minhas mãos, não me deixa cair, Senhor. Mas se eu vier a cair, que eu caia onde passa o bom samaritano, para me ajudar, para curar as minhas feridas, para me ajudar a voltar a começar de novo. E eles saíram com tal pressa que nem sequer consultaram a Deus. Quantos acidentes, quantos prejuízos, e quando se deram por conta, já tinham se passado 7 dias, seus suprimentos de água tinham se esgotado. Não tinha mais água para beber. E lá estava eles com o gado, com seus animais e seus suprimentos de água, tinha tudo acabado. Parecia que este era o fim para eles. Muitas vezes nós fazemos birra em algum ponto e não consideramos a Deus, não oramos sobre aquilo, pedindo a Deus se deveríamos ou não fazer aquilo. E nós damos conta que os suprimentos de bênção é cortado. Então nós perguntamos muitas vezes: eu não sei porque eu não tenho mais bênção. Aí o irmão Brenda diz assim: você não vigiou, você largou a sua vida de oração. Oh, irmão, nós tivemos uma semana de oração. Que semana maravilhosa! Que qualidade de culto que vocês tiveram aqui. Oração pelas famílias. Você quer ver uma igreja vitoriosa, unida, os seus oficiais unidos com o seu pastor, os diáconos unidos com o pastor, o administrador unido com o pastor. Nós estivermos todos unidos em oração, dedicados em uma oração. Não é essa oraçãozinha que muitas vezes fazemos como crianças: Senhor Jesus abençoe, Jesus amém. Não é isso não. É quanto mais você ora, mais desejo você tem de orar. Aí, meu irmão, você vai ver nós se tornarmos uma igreja vitoriosa, unidas. O diabo não vai encontrar fracasso em mim e em você quando nós estiver com a nossa vida consagrada em oração. Nós fazermos jejuns, propósitos, nos consagrar, se colocar na brecha em favor dos necessitados. Mais oração, mais bênção nós vamos receber. Mas se muitas vezes nós deixarmos esta vida diária de oração, de consagração, 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, está
faltando, está acabando a sua força, você está perdendo a alegria, você está perdendo o estímulo, você está perdendo o prazer. E quando se perde, algo vem, quando esvazia, algo começa a ganhar lugar. Você não fica vazio. Uma coisa é certa, você não fica vazio. Ou você está cheio de Deus, ou você está vazio de Deus. Ou a sua alma está desejando ter uma intimidade com Deus, ou nós estamos sem desejo de entrar véu adentro a palavra de Deus, mas voltando, foi lá, então eu vou acertar isso. Oh Deus, bem, eu não sei porque eu não tenho mais bênção. Você não vigiou, você largou a sua vida de oração. Você diz, bem, eu sou um cristão. Pois bem, esse é mais um sinal de que você deveria orar mais. Oh Deus, glorifica Jesus. Isso está no meu coração, isso me alegra a minha alma, isso me responsabiliza. Você tem, irmão, nós temos. Você sabe por que nós... Você sabe, você tem experiência. Porque é tão difícil você pregar, é tão difícil esse falar, é tantas manias que a gente tem que libertar. Por que tem que ficar falando você? Meu Deus, mas vocês entendem. Mas vamos observar, por que o apóstolo Paulo diz assim, sede, falando para a sua igreja, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Quem você está tendo como uma referência? Quem está sendo, vamos dizer então, o meu herói? Quem é seu herói? A quem nós estamos imitando? O apóstolo Paulo, ele deu referência. Se vocês querem imitar, imite a mim, porque eu estou procurando tudo para imitar a Deus. E eu fico observando quantos milagres que tem acontecido neste ministério. Eu sou testemunha, você é testemunha das maravilhas que Deus tem feito por nós. Financeiramente, nós nunca mendigamos nada. Deus tem suprido as nossas necessidades em todas as circunstâncias. Sabe por quê? Porque nós temos um pastor de oração. Ele me ensinou isso. Ele tem nos ensinado a nós orarmos. Quando as coisas ficam difíceis, ele se separa para ter um momento de oração. E de repente você vê Deus se manifestando através das orações. Os milagres surgem. Deus abre caminho onde não há caminho. Deus abre porta onde não há porta. Mas, porque há uma vida reservada de oração. Todos os homens de Deus tinham momentos a sós com Deus. Você precisa, eu preciso, nós precisamos. E às vezes o tempo não nos deixa, com as nossas responsabilidades, nós tirar um dia de oração. Mas Deus, o Espírito Santo, está nos dando tempo para esses cultos, nos chamando para nós vir aqui e dobrar os nossos joelhos e ter momentos de adoração. Eu tive essa experiência, você talvez já teve. Você imagina, Israel orou a noite toda. Você já passou a noite toda orando? É difícil nós vencermos o tempo de 10 minutos. Se você conseguir vencer 10 minutos, irmão e irmã, você vai aos 20. Se você conseguir entrar nesse contato com o Senhor de oração, 20 minutos, você vai a 30, você vai 1 hora, você vai 2 horas. E você vai rompendo. Oh Jesus, isso é bom demais. Eu tive essa experiência ali em Goiás, no altar de pedras ali. A gente teve um dia em jejum de oração. Oh irmão, quanto mais nós orávamos, mais vontade tinha de orar. E Deus descia, o céu descia, era notória a presença de Deus. Aí o irmão Brana está clamando: Senhor,
Nos dê esse avivamento, nos dê essas reuniões de oração à moda antiga. Nos dê essas orações à moda antiga, e nós pregamos, e às vezes, mas nós não buscamos isto. Bancos molhados, mas nós não nos derramamos da presença de Deus. Mas quando você se derrama, quando você esquece a direita, esquece a sua esquerda, e agora você está consultando o seu Deus, então você não preocupa mais. Então de repente você é arrebatado. Nós somos arrebatados. Você sai dessa dimensão humana. Oh Senhor, nos arrebata dessa dimensão humana. Tira de nós todo o complexo, a timidez, muitas vezes a mornidão, a falta de ânimo, o desânimo. Mas dá, Senhor, devolva isso a nós. Ó Deus, reaviva este povo novamente. Reaviva-nos, ó Deus, começando em meu coração, começando em mim. Me queima, Senhor, com brasa viva do altar. Toca-me, Senhor. Eu quero ter uma diferença. Mesmo que eu saia mancando, mas eu quero, Senhor. Eu não vou sair daqui sem levar a minha bênção. Eu não vou sair da tua presença sem eu ter essa experiência com o Senhor. Ô irmão Carlos Eduardo, isso é tão lindo. Aí sim, sabe o que vai acontecer se todos nós fazermos isso individualmente? Véu adentro, irmão Lucival. Véu adentro a palavra de Deus. É lindo demais, é perfeito. Onde está o avivamento dessa cidade? Está onde? Está no meu coração. Você está transbordando, é prazeroso, é alegre, é alegria, a sua vida se faz parte. Isso aí é uma paixão. Não tem acordo, não tem aliança, não tem nada que vai fazer você romper essa vida diária de oração. Você não vai para o trabalho sem orar, você não vai uma viagem sem orar, você não faz nada sem oração, sem consultar a Deus. Aí você vai vendo a sua despensa cada vez sendo aumentada, as suas despesas, você está armazenando. Ricos de Deus, ricos de Deus, ricos de Deus, ricos da sua graça, ricos da sua misericórdia. Mas quantas vezes nos encontramos tão pobres, miseráveis, pobres. Mas somos o povo mais rico? Sim, somos. Então faz teste, faz prova dele. Eu não sei porque eu não tenho mais bênçãos. Você não vigiou, você largou a sua vida de oração. Você diz: bem, eu sou um cristão. Pois bem, então este é mais o sinal de que você deveria orar mais do que nunca. Leia a sua Bíblia todos os dias. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Aonde está a sua Bíblia? Como que está a sua intimidade com a sua Bíblia? Ali da administração eu posso contar ali, tem muitas Bíblias ali, mais de 10 Bíblias. Será que esses irmãos, nenhum deles sentiu falta da sua Bíblia? Será que a oração também já perdeu, já deixou? Aonde está? Aonde está? Aonde está? Um irmão brincando, né? Muito brincalhão, ele disse: eu não preciso de Bíblia. Eu não preciso mais de Bíblia, eu já sou crente. Realmente é aí que nós precisamos de Bíblia. Não espere os problemas vir para você orar. Não espere as coisas ficar difíceis para você orar. Mas ore, porque isso faz parte da sua vida. Isso é como comer arroz com feijão.
Isso é diário, isso é como você cumprir com suas responsabilidades, faz parte do seu dia a dia. Leia a Bíblia todos os dias, ore todos os dias. Não tome decisões bruscamente ou rápido demais, sem primeiro considerar a Deus a respeito daquilo. Pergunte a Ele: eu devo fazer isso, Pai? Irmã Delbriane, vamos ouvir o seu hino? Pergunte a Ele: é da sua vontade que eu faça isso? Então veja o que o Espírito Santo vai te responder. Ele não pode dar uma visão, mas Ele vai falar de alguma maneira com você, para permitir que você saiba, se você for sincero e perguntar a Ele. Aleluia. Então nós vemos que quando a crise chegou, simplesmente mostrou quem era, e lá no profundo no coração, que ele era ainda crente. Aquele era Josafá. Ele disse: bem, aqui estamos nós, sem água. E outro rei disse: eu acho que os moabitas nos trouxeram para cá, e agora eles vão matar todos nós aqui. Mas Josafá, o crente, ele meio que voltou a si e disse: não tem profeta em algum lugar para que possamos consultar? Para ver se consultar ao Senhor? Esta foi a última ideia. Meu Deus, a última ideia. A mocinha, o rapazinho, muitas vezes vai consultar o papai, a mamãe, é o último a ser consultado. Pergunta a coleguinha, pergunta o amiguinho, pergunta a professora, pergunta isso, pergunta. Mas a mamãe e o papai são os últimos a saber. O pastor é o último a saber, é o último a ser consultado, depois que a coisa está toda enredada, tanto prejuízo, tão difícil, tantos prejuízos. Não poderia nós consultar ao Senhor sobre este assunto, se nós estamos em perigo aqui e vamos morrer ou ser derrotados? Não deveríamos consultar ao Senhor? Aleluia, Jesus. Cante, irmã. Suas forças se renovam. Posso até cair ou vacilar, mas consigo levantar, pois recebo asas e como águia me preparo pra voar. Eu posso ir muito além de onde estou, vou nas asas do Senhor. O teu amor é o que me conduz. Posso voar e subir sem me cansar, ir pra frente sem me fatigar. Vou com asas como águia, pois com
suas forças se renovam. Posso até cair ou vacilar, mas consigo levantar, pois recebo asas e como águia me preparo pra voar. Eu posso ir muito além de onde estou, vou nas asas do Senhor. O teu amor é o que me conduz. Posso voar e subir sem me cansar, ir pra frente sem me fatigar. Vou com asas como águia. Eu posso ir muito além de onde estou, vou nas asas do Senhor. O teu amor é o que me conduz. Posso voar e subir sem me cansar, ir pra frente sem me fatigar. Vou com asas como águia, pois confio no Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Você pode glorificar a esse Deus maravilhoso? Posso confiar, Ele não vai falhar. Levante as suas mãos assim. Filma a igreja, irmão Yannis. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, estamos de mãos levantadas. Aleluia. Vamos permanecer de mãos levantadas. Mãos cansadas? Não, nossas mãos não estão cansadas. Aleluia. Você sabe o que é o levantar de mãos? Nós estamos levantando as nossas mãos em favor do nosso pastor nesta hora. Aleluia. Toda a igreja, todo o ministério, essa extensão aí em Placas, aí do Jacaré Valente, aí na Colônia Guarantã, nosso levantar de mãos por você, igreja. Aleluia. Receba aí o nosso levantar de mãos, as nossas orações. Estamos unidos, amém, aleluia. Nós viemos aqui para consultar a Deus, consultar ao Senhor, aleluia. Nós estamos aqui consultando ao Senhor. Nós vamos terminar aqui, pastor Edmilson, com esse parágrafo, e o senhor vai ministrar o culto de Santa Ceia aos irmãos aí. Mas vamos terminar aqui com esse parágrafo 17. Uma nação ou um exército deve consultar ao Senhor em um momento de dificuldade. E que tal quando o câncer te encurrala? Quando a tuberculose te encurrala? Sola, irmão Ítalo. Quando as aflições te encurralam, o Espírito Santo fala para você, nesta hora, não desista, prossiga, não pare, não desista, ainda há tempo de você consultar a Deus. Vamos consultar ao Senhor sobre isso e ver o que Ele tem a dizer. Talvez você diria, eu estou numa condição terrível, eu sou um alcoólatra. Talvez você diria, eu sou uma prostituta. Talvez você tenha amaldiçoado durante toda a sua vida. Talvez você diria, eu tenho amaldiçoado durante toda a minha vida. Mas o Espírito Santo está falando para você, não desista. Vamos consultar ao Senhor sobre isso agora e ver o que Ele tem a dizer a esse respeito. Talvez você fez um exame de rotina e o médico diz para você, não posso fazer mais nada. A medicina não pode fazer mais nada por você.
você diga: eu vou consultar ao Senhor, a última palavra vem do meu Deus, eu vou ver o que Deus vai falar para mim. Bem, irmão Branham, eu tentei por 6 anos, eu busquei por toda a minha vida, anos e anos, ter essa experiência do novo nascimento. 6 anos, 10 anos, 20 anos, buscando esse novo nascimento, receber o Espírito Santo, e ainda ele não tem vindo. Mas não desista, não desista. Bem, vamos tentar novamente esta noite e ver o que o Senhor dirá, pois Ele está sempre disposto, se nós tirarmos tudo do caminho e consultar a Deus. Irmão e irmã, nós temos um profeta genuíno, a Eliseu aqui embaixo. Ele derramou água sobre as mãos de Elias, um profeta genuíno. Aleluia. Vamos consultar a Deus, e a última palavra vai ser do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Vamos nos colocar de pé e vamos terminar nosso culto. O irmão Edmar vai notificar aqui e fazer a oração de encerramento. Amém? Fomos ajudados pelo Senhor? Amém? Eu fui grandemente ajudado pelo Senhor, né? Deus falou comigo nesta noite que eu não posso parar de ter essa intimidade com Deus através da oração. Deus nos abençoe.